Fala pessoal, sinceramente uma notícia é que a última temporada de The Boys já foi gravada e ela já tá entrando no estágio final de desenvolvimento. Eu comecei a analisar que o Billy Bruto e o Capitão Pátria são extremamente parecidos e eu digo isso tanto no sentido da escrita, dos personagens e dos simbolismos dele. Então, nesse vídeo, eu gostaria de te explicar por que o Capitão Pátria e o Billy Bruto são igualmente problemáticos. Is this entertaining? Primeiro tópico: sangue, morte e outros pecados. Quando olhamos para a série, uma coisa fica bem explícita. O Capitão Pátria é o vilão e o Billy Bruto é, abre aspas, o mocinho. Mas isso é só na primeira vista. E é só na primeira vista mesmo. E isso é totalmente proposital. A gente precisa comprar a ideia de que o Billy Bruto quer matar o Capitão Pátria. E o Capitão Pátria merece morrer. O Homelander é um tremendo filho de uma puta. Sim, até porque ele mata, estupra, ameaça, abusa de autoridade, é tóxico e por aí vai. Mas aí eu te pergunto com a maior sinceridade. O Billy Bruto tá muito diferente disso? Não, ele só não estupra, mas ele mata, droga as pessoas, faz genocídio, faz massacre, manipula os próprios amigos, ameaça e por aí vai novamente. Simplesmente ambos são tremendos filhos da puta. Vamos fazer o advogado do diabo aqui. Exemplo da maldade do Pátria é quando ele abusa da mulher do Bruto, e o outro é quando ele deixa um avião de inocentes inteiro morrer, podendo salvar várias pessoas. E exemplos da maldade do Billy Bruto é quando no último episódio da última temporada ele mata a Newman por nada e o outro é prender o namorado da Newman e obrigar ele a fazer o vírus. Mas nós acompanhamos pelo ponto de vista do Bruto, então nós passamos pano para o Bruto, não para o Capitão Pátria. Exemplo dessa dualidade é quando o Bruto ganha seus poderes devido ao V24. E seus poderes são, respectivamente, raio laser, super força e super resistência. O Pátria tem todos esses poderes, adicionando voo. Ambos são parecidos. Até mesmo a personalidade deles. Essa pessoa sádica, manipuladora e coisa assim. Além de terem os poderes parecidos. Em The Boys, existe muito desse simbolismo de poderes e coisa assim. E sinceramente está bem claro, não? Is this entertaining? Segundo tópico, a piora dos personagens. Durante as temporadas, ambos vão se deteriorando, não se tornando personagens mal escritos, e sim personagens traumatizados. Na primeira temporada, vemos um Capitão Pátria sádico e um Billy Bruto pronto para matar esse filho da puta. Mas chegamos no final dela e o Bruto vê a Becca viva. Ele fica bem, ele fica tranquilo, porque tudo que ele fez foi porque ele pensava que a Becca tinha morrido devido ao Capitão Pátria e coisa assim. Então, quando ele vê ela viva, é como se acendesse uma chama de esperança. De tipo, eu vou salvar ela. E na segunda, ele tenta resgatar ela. E o Pátria, no final da primeira, vê seu filho e pensa: vou ensinar ele, vou ser o pai que eu nunca tive. Ao acabar a segunda temporada, o Butcher perde a Becca por culpa do Ryan, e o Pátria perde a Tempesta por conta do Ryan. Ambos perdem e começam a ficar meio loucos. Chega na terceira temporada e fudeu! O Pátria tá puto e o Butcher tá tentando lidar com isso. Até que o Billy, em um ato de, abre aspas, desespero, se injeta o V e começa a realmente enlouquecer. O Pátria em controvérsia tá puto com a morte da Tempesta, com o mundo conhecendo ele de verdade, o filho negando ele. Até que chega no final e o Pátria conhece o Soldier Boy, o seu herói de infância e o seu pai. E ele o rejeita também. O Pátria sempre fantasiou sendo ensinado por um pai, tendo uma família feliz, e quando isso é tirado dele, bom, ele fica louco. Então ele é obrigado a se juntar com o Bruto para ganhar do Soldier Boy. A season acaba com o Ryan junto do Pátria, o Butcher sozinho com a porra de um tumor.
tendo 6 meses de vida restante. E chegamos na 4ª temporada, a gente vê um Butcher doente e maluco e um Patra louco, velho, insano. O Billy começa a fazer loucuras como sequestrar o namorado da Newman e obrigar ele a fazer um vírus para matar supers. O Butcher, ele já tá pra causar o genocídio, o massacre de todos os super-heróis. E depois ele se mata a Newman e depois mata um par de supers só porque eles têm poderes. E o Patra tá simplesmente assumindo como vice-presidente dos Estados Unidos. Mas isso não tira o fato dele estar insano, fazendo tudo o que pode fazer e tudo o que deve fazer. Além de que agora ele é presidente da VOT também. Ele tá insano e o Butcher viu um moleque que ele tava protegendo simplesmente matar uma das pessoas que ele mais gostava na vida. A temporada acaba com o Capitão Pátria muito instável e o Butcher sádico e louco, sendo assim uma clara deterioração na saúde mental de ambos os personagens. Is this entertaining? Terceiro tópico, igualmente traumatizados. Os traumas do passado não vão embora. Vai por mim, não tem como fugir. O passado, mesmo que você tente correr, ele não fica para trás. O Bruto é atormentado pelo seu passado todo dia, se culpando por ter traído a Becca, por ter abandonado o Lenny, que levou ele a se matar, se culpar por não ter salvado a Becca do Ryan, se culpa por ter abandonado o Ryan, se culpa por ter deixado o Capitão Pátria fazer o que ele fez. Mas ao mesmo tempo, o John também não escapa do passado. Ele ainda quer atenção, uma mãe, amigos, pessoas que amam ele e o entendam. Mas por que disso? Porque ele se sente insuficiente. Ele cresceu em um ambiente fechado, sem ninguém, somente os seus cuidadores. O Pátria é sozinho, depressivo, extremamente carente. Ambos se culpam pelo passado, que não tiveram culpa. Ambos se torturam por algo que já foi. O Capitão Pátria foi feito pela VOT como uma arma, um experimento, um teste, não uma pessoa. Ele se sente insuficiente, porque a VOT o fez se sentir insuficiente. Ele é louco porque tem os poderes mais fodas. Já o Bruto, ele sempre foi alguém questionável. Crescendo em um lar abusivo, sendo incentivado a fazer merda e era incentivado pelo próprio pai. E quando ele foi pro exército e deixou seu irmão sozinho, o seu irmão se matou. Ele se culpa e se tornou um arrombado pelo que sofreu. Pessoas traumatizadas criam pessoas traumatizadas. É um ciclo. Isso acontece quando o Pátria abusa a Becca. É a última gota. O Billy já não era normal. Mas isso é o pontapé inicial para ele começar a ser o que ele é. É aí que ele se perde e começa a fazer de tudo pela sua vingança. Ambos são fodidos mentalmente e acham que seus atos são justificados só porque sim. Eles cresceram nessa merda. Não tem como culpá-los por algo que já é deles. This is waning. Is this entertaining? Último tópico. Cara e Coroa? A última verdade desses dois é que se o Homelander não tivesse poderes e passasse pelo que o Bruto passou, seria exatamente igual ao William. E se o Billy passasse pelo mesmo que o Homelander passou com os mesmos poderes que ele seria igual ou pior que o Capitão Pátria. Exemplo disso é quando ele injeta o V24 e fala pra Maeve: "Isso é bom pra caralho." Ambos são iguais. Em outras situações eles poderiam até ser amigos, mas não é a cara deles. Como já dito, não adianta tentar correr do passado. Ele sempre é mais rápido. Eles são as mesmas pessoas em situações e corpos diferentes. Um exemplo disso é: jogue uma moeda. Ela pode cair cara ou coroa. Independente de qual cair, você sabe que ambos os lados fazem parte da mesma moeda. O que significa que não importa qual vai cair, no final é a mesma coisa. O Bruto acha que as maldades dele são justificadas porque ele está, abre aspas, limpando o lixo da sociedade. O Pátria acha que as maldades dele são justificadas porque ele, abre aspas,
é um deus de uma sociedade. Ambos mentem para si mesmos, para dar uma razão para fazer o que fazem. Eles sabem o que são, mas preferem mentir para eles mesmos do que aceitar isso. Enfim, rapaziada, vou ficando por aqui. Valeu por assistir, falou e fui!